Antes de começarmos a falar sobre as pilhas e baterias, precisamos entender sobre os conceitos de oxidação e redução, que são a base para entendermos esse conteúdo. Os processos de oxidação e redução ocorrem de modo simultâneo em reações em que há transferência de elétron, ou seja, são fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo e não existem um sem o outro. Isso acontece porque o total de elétrons perdidos por uma espécie química deve ser igual ao total de elétrons ganho por outra espécie. Sendo assim, o número de elétrons ao total é inalterado. Essas reações são conhecidas como reações de oxirredução, oxidorredução ou redox, que é o que vamos estar aprofundando agora. O fenômeno de oxidação se refere ao processo em que há perda de elétrons por uma espécie química, ocorrendo o aumento do número de oxidação, o NOx, que é o número de elétrons. Vamos começar usando o exemplo de oxidação do zinco, o zinco 0 virando zinco mais 2. Tá, Nicolas, você me falou que oxidação é aumentar o número de NOx pela perda de elétrons. Mas como eu vou saber quantos elétrons estão envolvidos nas reações? Isso é muito simples, basta nós fazermos a diferença entre as semiequações. Então se zinco era 0 e virou mais 2, como os elétrons têm carga negativa, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, não é mesmo? Mas aí eu vou colocar esses 2 aonde? Sempre do lado de quem é mais positivo, porque afinal os opostos se atraem. Mais um exemplo? Mas é pra já, aqui ó, ferro mais 2 oxidado a ferro mais 3. Já vamos ligeiro agora. Se era mais 2 virou mais 3, então a variação é 3 menos 2, 1 elétron. Mas onde ele vai ficar? Do lado do ferro mais 2 ou do lado do ferro mais 3? É sempre do lado mais positivo, não é? Então é claro que do lado do ferro mais 3. Mas é a redução agora. Bom, se a oxidação é quando o NOx aumenta, então a redução, como o próprio nome diz, vai ser quando o NOx diminui, não é mesmo? Então aqui, cobre mais 2 reduzindo para cobre 0. E agora, mesma coisa, 2 menos 0, 2. Mas e agora? Onde é que eu vou botar os elétrons? Na direita? Sempre do lado onde é positivo, não é? Ah, então vai do lado esquerdo, no mais 2. Agora sim, agora estamos preparados para encarar as pilhas. Então segue o baile. Em 1836, o químico meteorologista inglês John Frederick Daniell construiu uma pilha diferente da até então conhecida na época pilha de Alessandro Volta. Nessa pilha, ele interligou 2 eletrodos, que eram sistemas constituídos por um metal imerso e uma solução aquosa de sal formado pelos cátions desse metal. Um dos eletrodos, o eletrodo de cobre, era constituído de uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. Outro eletrodo era o de zinco, constituído de uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Esses 2 eletrodos foram interligados por um circuito elétrico que continha uma lâmpada, pois se ela acendesse, indicaria o surgimento de uma corrente elétrica. Além disso, havia uma ponte salina entre elas. Essa ponte era constituída de um tubo de vidro em U contendo uma solução aquosa concentrada e um sal bastante solúvel, como o cloreto de potássio, por exemplo. Então, como podemos ver no vídeo, a estrutura dessa pilha, ou uma célula eletroquímica que ficou conhecida como a pilha de Daniell. Lembrando que cada eletrodo recebe uma denominação de semicélula. Então, no caso, ela funciona da seguinte maneira. Com o circuito fechado, a lâmpada se acende e, após algum tempo, a placa de zinco é corroída e tem a sua massa diminuída. Já na de cobre, ocorre o contrário. Sua massa aumenta conforme nota-se no vídeo e nota-se também um aumento de concentração em mols e íons. Então, continuando. A ideia de funcionamento da pilha é separar o oxidante do redutor, de tal modo que os elétrons sejam cedidos para o redutor ao oxidante através de um fio condutor externo à pilha. Então, considerando que o zinco é metálico, comparado com o cobre, ele tem uma tendência a ceder elétrons, e o mesmo respeitando a estequiometria doará 2 elétrons que serão transportados pelo fio do ânodo ao cátodo. Dessa forma, a placa de zinco sofrerá oxidação, fazendo aumentar a concentração de íon de zinco na solução de sulfato e, consequentemente, a placa de cobre sofrerá redução, pois elétrons promovidos ao ânodo atrairão os íons de cobre na solução de sulfato e o cobre vai criar uma crosta ao redor dessa placa. Então, por fim, os íons que ficaram em excesso, tais como o Zn2+, e o SO4,2, reagirão dando equilíbrio elétrico e possibilitando a passagem da corrente elétrica pela solução através de uma porcelana porosa. Então, para esse experimento, será utilizado um recipiente, ácido clorídrico, 1 mol por cada litro, uma placa de cobre, magnésio, uma rolha e um elástico.
Por primeiro, será necessário tirar um pedaço do magnésio e enrolar em uma caneta fazendo uma espiral. Assim, teremos uma superfície de melhor contato. Então, com a rolha, um lado vai o magnésio e o outro o cobre, enrolado em um elástico. Assim, o carrinho de plástico ele pode rebocar a pilha e o ácido é despejado. Então, por último, nós pegamos um fio conhecido como garra de jacaré e colocamos nos polos positivos e negativos. Assim, introduzimos a pilha ao recipiente com água e o carrinho se movimenta. O potencial padrão do eletrodo é a força eletromotriz, que é a ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica, medida na célula galvânica, que basicamente consiste em uma meia célula com o eletrodo sobre as condições padrões, que são 25 graus Celsius, um ATM, metal totalmente puro e um mol de concentração para cada íon na reação, e a meia célula com o eletrodo de hidrogênio padrão. Mas o que seria esse hidrogênio padrão? Ele é uma folha de platina revestida com pó de platina que é mergulhada em uma solução ácida com concentração de 1 mol de íons de hidrogênio H+, e que está em contato com esse hidrogênio gasoso borbulhando ao redor do eletrodo. A platina não participa da reação em si, mas ela serve como um catalisador para a reação de oxidação-redução do hidrogênio. Os potenciais padrões de eletrodos são medidos com relação ao hidrogênio padrão, que tem o potencial de 0 volts. Então, basicamente, para calcular o potencial, a gente pega o potencial do metal que a gente quer menos o potencial do hidrogênio padrão. Quando um potencial padrão de eletrodo é medido, o eletrodo do metal que a gente quer usar é conectado ao terminal positivo do voltímetro e o hidrogênio padrão é conectado ao terminal negativo do voltímetro. A gente também tem as séries eletroquímicas, que são basicamente os metais, eles são organizados nessa série, e quanto maior for a negatividade do potencial padrão deles, maior será a tendência desse elemento de oxidar, que é dissolver. Os metais nobres, que não são reativos, eles têm um valor positivo e ficam mais na parte inferior da tabela. Também temos a equação de Nernst, que é se um eletrodo não tiver nas condições padrões. E ela é basicamente assim: o potencial é o potencial padrão do eletrodo menos a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin, dividido pelo número de elétrons transferidos, vezes a carga elétrica de 1 mol de elétrons, que é a constante de Faraday. E essa divisão vezes o quociente de reação. A pilha seca é de longe o tipo mais comum de bateria. Ela é usada em lanternas, em dispositivos como o Walkman e o Game Boy e em muitas outras situações. Essa pilha ela foi patenteada pelo químico francês Georges Leclanché em 1866 e até hoje em dia mais de 5 bilhões de unidades são vendidas todo ano. Quando Leclanché começou sua carreira em engenharia elétrica em 1860, já tinha várias baterias em uso e em desenvolvimento, mas todas eram baseadas na pilha voltaica, de Alessandro Volta, que era uma combinação de células elétricas que geravam uma carga elétrica por meio de uma reação química entre um anodo, que é um eletrodo com carga negativa, e um catodo, que é um eletrodo com carga positiva. Esses dois eletrodos são mantidos separados, mas ambos em contato por meio de um eletrólito, que é uma solução capaz de conduzir eletricidade, que facilita a reação química e o movimento da carga. Essa carga, então, pode ser transferida para um circuito externo, onde alimenta um dispositivo. Quando Leclanché começou a carreira dele, a bateria de chumbo ácido de Planté era a forma mais comum de bateria, e ela ainda continua sendo bastante usada em automóveis, mas ela era muito pesada, tóxica e intensa para uso doméstico. Para fazer uma pilha que pudesse ser usada domesticamente, Leclanché usou, em vez de chumbo, zinco, e ele também usou uma mistura de dióxido de manganês e carbono nos eletrodos dele. Ele também substituiu o ácido sulfúrico, que era usado como eletrólito, por cloreto de amônio. Essas mudanças tornaram a célula menos tóxica
e mais leve que o modelo de Planté. Mais tarde, o químico alemão Karl Gassner fez algumas alterações nessa pilha de Leclanché e incorporou um eletrólito de pasta de baixa umidade na célula, que transformou essa pilha em uma pilha seca de Leclanché, que eliminava o risco de derramar um eletrólito líquido e ampliava muito o alcance da pilha e da energia da bateria em geral. Apesar do nome, essa pilha é feita com água. O eletrólito é uma pasta ácida à base de água contendo dióxido de manganês, cloreto de amônio e cloreto de zinco, grafite e amido. A pilha ela gera eletricidade quando o anodo de zinco começa a perder elétrons no processo de oxidação. E daí, se a pilha está conectada a um circuito externo, a carga elétrica criada por esses elétrons em excesso é conduzida pelo eletrólito em direção ao catodo de dióxido de manganês de carbono. A partir daí, os elétrons são transferidos externamente, alimentando qualquer dispositivo que estiver conectado a essa pilha. As semi-reações do anodo e no catodo são resumidas basicamente dessa forma. A gente tem 2 moléculas de dióxido de manganês, que está sólido, 2 moléculas de amônio, que é aquoso, e 2 elétrons que são transformados em óxido de manganês 3, 2 moléculas de amoníaco e uma molécula de água. No anodo, que é a oxidação, basicamente o zinco só perde 2 elétrons. Daí, esse íon de zinco, formado pela oxidação dele no anodo, reage com o amoníaco formado no catodo e os íons de cloro com um elétron a mais presentes na solução. Assim, no geral, a reação fica desse modo. A pilha seca ela produz cerca de 1,55 volts e é extremamente barata de produzir. Apesar disso, ela não é eficiente na produção de energia elétrica, porque apenas a fração pequena de dióxido de manganês que está perto do catodo é realmente reduzida e uma pequena fração do catodo de zinco é realmente consumida quando a pilha é descarregada. As células secas também têm uma vida útil limitada, porque o anodo de zinco reage espontaneamente com cloreto de amônio, causando que a caixa corroa e permitindo que o conteúdo vaze. As pilhas alcalinas são uma evolução da pilha seca. São basicamente uma pilha seca adaptada para operar em condições alcalinas ou básicas. As semi-reações das pilhas alcalinas são catodo-redução, anodo-oxidação e geral. As pilhas alcalinas produzem apenas cerca de 1,5 volts, mas têm uma vida útil mais longa e têm uma voltagem de saída mais constante quando a célula é descarregada do que a célula seca de Leclanché. Elas são mais caras de produzir, mas a performance melhorada as torna mais custo-efetivas. Além das recém citadas, tem vários outros modelos de pilhas e baterias no mercado, como por exemplo a de lítio. Elas são geralmente usadas em câmeras fotográficas e fornecem uma energia de 3 a 3,5 volts. Elas têm um custo mais elevado, por isso elas são menos usadas, mas também alguns celulares têm a presença dela. Só que o problema é que quando ela é mal vedada e entra em contato com o ar, as substâncias internas, podem ocorrer chamas. Então, inclusive em 2016, a gente teve um incidente com a marca Samsung, que o modelo Note 7, vários estavam pegando chamas e eles tiveram que recolher esses modelos e redistribuir modelos remodelados com outro tipo de bateria. Além das baterias de lítio, também tem as pilhas de lítio, que são muito comumente usadas em eletrônicos portáteis que não precisam de uma corrente muito alta, mas precisam durar bastante, como relógios, termômetros ou até marca-passos. Apesar do custo ser um pouquinho maior do que as pilhas comuns, elas duram muito mais, sendo também às vezes substituídas as pilhas comuns por essas. O modelo mais comum é aquele que parece com uma moedinha prateada, bem pequenininho, e libera 3 volts. Usados na indústria em modelos automobilísticos, a bateria de chumbo apresenta uma voltagem de 2 volts quando carregada e 1,98 quando descarregada. Ao total, são 6 vasos e eles liberam 12 volts. Como o chumbo é um material raro, caro e não presente no Brasil, inclusive, os fabricantes nacionais, depois do descarte dessas baterias,
o recolhem e transformam em chumbo utilizável de novo e reutilizam em outros produtos. Já sobre as baterias de lítio, elas oferecem um potencial de 1,15 volts, podem ser produzidas em muitos e muitos tamanhos. Parecido com as pilhas alcalinas, elas possuem uma sedação completa para não vazar, e caso vazar, tem ainda válvula de segurança. Ela também tem uma vida útil bem longa e consegue operar plenamente em baixas temperaturas. Só que em contrapartida, elas são bem mais caras de produzir, mais ainda do que a de chumbo, e tem um impacto grande ambiental por possuírem cádmio. Justamente por causa dos problemas ambientais gerados por essa bateria que surgiu um outro modelo, as baterias hidreto-metálico, ou dióxido de níquel, sendo parecidas uma com a outra, mas essa aqui reage com o hidreto metálico no lugar do cádmio, e dessa forma ocorre a oxidação do hidreto metálico, e além disso apresenta um potencial de 1,2 volts e um desempenho ainda superior, mas também mais caros. Uma outra opção que também surgiu para ser mais ecológica são as baterias de íons lítio, que ao invés da do lítio metálico usam só os seus íons. Elas são recarregáveis, fornecem um potencial de 3 a 3,5 volts, também tem um bom desempenho e oferece segurança aos usuários, que isso é muito importante. E também eles empregam materiais de baixa densidade, podendo assim variar bastante a massa, o tamanho e o custo. Vamos então agora conceitualizar a bateria. A bateria nada mais é do que um conjunto de pilhas agrupadas, sendo ou em série ou em paralelo. A principal característica que diferencia elas das pilhas primárias, das pilhas sozinhas, é a possibilidade de recarregar. O modelo mais comum é com 6 vasos internos, rigorosamente separados, que o positivo de um está ligado com o negativo do vizinho. Nas baterias, a média de voltagem é de 12 volts, considerando que cada fragmento, cada pilha individual, gera 2 volts. E o que acontece que permite essa reutilização, essa recarga, é que quando a energia acaba, ou seja, todos os eletrodos de oxidação já foram gastos, uma carga elétrica externa consegue formar novamente esses eletrodos, possibilitando então que a gente realize novamente essa reação de oxidação. E ao contrário das pilhas, temos o polo positivo sendo o ânodo, e assim como é por ele mesmo que também a recarga da bateria depois vai ser feita. Bom, por fim, como que a gente pode descartar as pilhas e baterias utilizadas? No Brasil, a legislação garante que seja de responsabilidade do fabricante, mas a conscientização popular também é muito importante para isso. Então, depois do uso, é bom que a gente coloque um plástico resistente para privar os materiais tóxicos da umidade para evitar o vazamento e também não misturar com outras substâncias no mesmo recipiente. E depois a gente pode levar nos estabelecimentos que comercializam ou assistências técnicas autorizadas e eles vão fazer o redirecionamento para os fabricantes. As pilhas muitas vezes são reutilizadas ou até recicladas e podem receber também um tratamento para possibilitar baixar o teor nocivo ao meio ambiente. Uma outra coisa muito importante é não descartar no lixo comum, principalmente as pilhas piratas, que são chamadas de procedência duvidosa, porque as piratas elas não têm uma regulamentação correta, eles não seguem os modelos de regulamentação, tendo assim muitas vezes materiais muito mais tóxicos do que as regulamentadas, sendo mais nocivos para o meio ambiente. Então é necessário sempre verificar, e principalmente pilhas comuns e baterias possuem mercúrio, cádmio e chumbo, sendo assim materiais caros e muito raros em nosso país, sendo muito importante a reciclagem dos mesmos.